are here, working in this place. I worship you. I worship you. Yeah, we need a miracle walking, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Apélique 10. Ecclésiaste 11. Miracle walking, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, here in every heart. I worship you. I worship you. You are here. Bonjour à tous. Bom dia a todos. On va commencer notre programme d'aujourd'hui. Nós vamos começar o nosso programa de hoje. Bienvenue à celui qui est avec nous. Bem-vindos àqueles que estão conosco. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe. Et merci pour permettre qu'on puisse entrer chez vous. Muito obrigada porque vocês permitiram que a gente entre na casa de vocês. Amen. Amém. On va prier Nós vamos orar et puis on va partager la parole de Dieu. e depois nós vamos dividir com vocês a palavra de Deus. Prions le Seigneur. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos e reconhecedores da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua fidelidade. Senhor, a Tua misericórdia que é a razão por nós estarmos aqui, porque ela se renova a cada manhã e ela se renovou sobre nossa vida nesse dia. E nós queremos glorificar ao Senhor por essa rica e maravilhosa oportunidade. Nós viemos diante de Ti, Senhor, nesse momento, para mais uma vez Te agradecer pela graça que o Senhor nos dá, de podermos nos comunicar, de podermos falar da Sua palavra. Há tantas pessoas que têm, Senhor, compartilhado deste momento. Nós pedimos que o Senhor continue falando, nos dirigindo, e que essa palavra possa tocar no coração de uma pessoa necessitada, carente nesse dia. Nós colocamos tudo em Tuas mãos para que tudo seja feito conforme a Tua vontade. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour cette journée. Merci Seigneur pour ce week-end et troisième semaine de confinement à Paris. Et dans toute l'Europe, dans tous les pays du monde. Père, nous te rendons grâce pour ce temps qu'on est en train de passer. Nous te remercions pour le souffle de vie et pour tout ce que tu fais de bien dans nos vies. Tu nous délivres du mal, tu pardonnes nos péchés, tu nous donnes la paix. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ça. Nous sommes vraiment reconnaissants, Seigneur. Dans ce moment précieux, nous voulons parler de l'Évangile. Nous prions que, Seigneur, tu puisses être avec nous. Tu puisses, Seigneur, nous guider et tu puisses nous révéler ta parole. Saint-Esprit, tu es le bienvenu parmi nous. Cher Saint-Esprit, allez aussi vers les spectateurs, vers mes frères et sœurs qui sont de l'autre côté. Tu puisses parler de cette parole et puis faire plus que nous allons demander selon les besoins de chacun, Seigneur. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Nous prions ici. Amen. Amen. Alléluia. Amém. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Nous allons parler de l'Évangile. Nós vamos falar sobre o Evangelho. C'est pour ça que nous, on est là. Por isso que nós estamos aqui. Il n'y a pas d'autre sujet qu'on puisse traiter. Não existe outro assunto que nós poderíamos Nous tratar. ne voulons pas parler
de temps ou de crise ou Nós não bien queremos de falar choses sobre tempo ou crise ou de vidéos qui est en train de circuler. ou de outros vídeos que estão circulando por aí. Il y a la parole de vie Nós temos a palavra de vida et c'est la parole qui a les solutions pour nos problèmes. e é a palavra de Deus que tem a solução para o nosso problema. Ça donne l'intelligence. É a palavra de Deus que nos dá inteligência. On va lire des versets de deux chapitres. Nós vamos ler 2 versículos de dois capítulos. Ecclésiaste chapitre 11 Eclesiastes capítulo 11 et Luc chapitre 10 e aussi. Lucas depois Lucas capítulo 10. Je lis en français puis on lit en portugais. Nós vamos ler primeiro em francês, depois em português. Le chapitre 11 de Ecclésiaste, verset 1, Eclesiastes 11, versículo 1. il dit ceci. Ele diz assim: Jetez ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Lança, Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. 2, verset 2. Donnez-en une partie à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Reparta com 7 e ainda até com 8, porque não sabes o que mal haverá sobre a terra. On va chercher le livre de Luc, Nós vamos abrir agora em Lucas, capítulo 10. on commence par le verset 25. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'y a-t-il écrit dans la loi? Qui lus-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouilla, le chargèrent de coups et s'en allant, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa autre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, ayant vu passa de l'autre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il vit, il s'approcha et, bandant ses plaies, y versant de l'huile, du vin, puis il les mit sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à hôte et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. Lequel de ces trois qui semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands? Et celui qui exerçait la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Lucas capítulo 10, versículo, a partir do versículo 25. E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna?
E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram e deixaram-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem, e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Alléluia. Amém. Nous saluons les frères et sœurs qui sont avec nous. Nós saudamos os irmãos que estão conosco. Bruno Gonzaga, il est avec nous. O Bruno Gonzaga. Sandra aussi. A Sandra também Gonzaga está conosco. Et d'autres personnes aussi. E alguns outros irmãos que estão também Je vis, il y a conectados. certains, ou 2 ou 3, ils ont commencé à partager le vidéo. Eu comecei a ver que tem pessoas que estão compartilhando o texto, a mensagem. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe por isso. Jéssica, Jéssica, Josiane Barbosa. a Josiane Barbosa. Ils ont aussi partagé le vidéo à d'autres personnes. Estão dividindo, compartilhando o No vídeo com moment as que nous on pessoas. parle, ils partagent le vidéo. Eles, depois que nós pregamos, eles compartilham o texto. Non, ils partagent maintenant là, au moment qu'on Enquanto est en nós train de estamos parler. pregando, eles estão compartilhando o vídeo. C'est bien de participer pour prêcher l'évangile, É la muito, parole de Dieu. é muito bom participar da pregação do Evangelho. Dans le moment qu'on est fermé là, le seul moyen qui nous reste, c'est à travers les vidéos. No momento que nós estamos aqui confinados, esse é o único modo que temos de compartilhar. Amen. Amém. Nous voulons parler d'un sujet qui est très important aussi. Nós queremos falar sobre um sujeito que é muito importante. Hier, j'ai juste parlé un petit peu d'offrande Ontem eu falei um pouquinho sobre oferta et j'ai vu qu'il y a déjà le message négatif sur le message. eu vi que teve pessoas que não gostaram, fizeram o sinalzinho de que não gostaram da C'est mensagem. la première fois que depuis on a commencé, qu'on a touché sur offrande et la première fois on voit que les gens ils ont mis des messages négatifs. Desde quando nós começamos, foi a primeira vez que nós falamos sobre oferta. E hoje nós vimos então alguém que não gostou, que colocou o dedinho para baixo, assim como Comme não s'il y a des gostasse. sujets on peut lire, d'autres on peut pas lire dans la Bible. Mostrando que parece que tem textos que nós podemos ler e outros que nós não podemos ler da Bíblia. Bon, aujourd'hui on va parler de la parole qui est sur l'Ecclésiaste. Nós vamos falar então hoje sobre um texto que está em Eclesiastes. Ecclésiaste chapitre 11. Eclesiastes capítulo 11. Certains hommes qui disent si tu veux avoir l'intelligence, lis beaucoup les proverbes et l'Ecclésiaste. Tem pessoas que dizem que para você ter inteligência na palavra, você tem que ler o livro de Eclesiastes e Provérbios. Sont des livres qui ont beaucoup de sagesse. São livros que têm muita sabedoria. Et ils se trouvent dans la parole de Dieu, dans la E Bible está na Bíblia esses 2 livros. et dans l'Ancien Testament. E no Antigo Testamento. Et c'est une parole qu'on a lue, c'est une parole de sagesse, c'est un proverbe qui est dedans. Esse texto que nós lemos em Eclesiastes 11 é um provérbio que está escrito aqui. Et nous, on va voir ça en détail. E nós vamos ver em detalhe o que está escrito aqui. Il nous dit ceci: E nos diz assim: tu jettes ton pain sur la surface des eaux. Jogue os teus pães sobre as águas. Tu vois l'eau, la rivière Você pode olhar o rio, qui coule. que ele passa.
no seu Donc tu curso. prends ton pain, tu jettes dessus. Então você pega o seu pão e você joga sobre ele. Il continue, il dit, E ele vai continuar dizendo, car avec le temps, porque com o tempo tu vas les retrouver. você vai rever este pão que você Tu les jogou. trouveras. Você vai achar de novo esse pão. No verset 2, No versículo 2, il dit, ele vai dizer, donne à une, dê a um, même à 7, mesmo a 7, même 8 mesmo 8. parts. Porque Pour 8 parts, 8 por pessoas. outras pessoas. Car tu sais pas Porque você não sabe quel malheur peut arriver sur la terre. qual é o mal que pode vir sobre a terra. Avec ces versets-là, on peut parler de l'économie aussi. Aqui nós podemos falar sobre economia, sobre esse texto. Mais la Bible elle parle de la bonté, de la miséricorde, Mas esse texto está falando sobre de misericórdia, la partage. de dividir as coisas. Il dit que aujourd'hui, le monde nous enseigne de garder pour nous. O mundo nos ensina a guardar para nós mesmos. Quand les gens, dans le moment de panique aujourd'hui, ils partent dans les supermarchés, As pessoas, hoje, nesse tempo que estamos vivendo, esse pânico que estamos, as pessoas vão no mercado, ils achètent tout, eles compram tudo, même le papier hygiénique, mesmo papel higiênico, et à bonne quantité. e bastante mesmo em quantidade. Il ne laisse pas pour les autres qui vont venir E après. ele não pensa nos outros que vão vir depois dele. Dans certains pays, il peut manquer la nourriture, E em alguns países podem faltar comida, mais dans les autres, non. mas em outros países não. Si on achète aujourd'hui, le supermarché il est vide, demain ils vont remplir. Se hoje nós compramos alguma coisa no mercado, amanhã eles vão encher de novo a prateleira. Mais les gens, ils partent, ils sont désespérés, ils veulent tout prendre, ils disent, il va manquer demain. E na verdade as pessoas vão para o mercado com desespero, querem comprar tudo. Et aussi, on est enseigné de garder une part parce qu'on ne sait pas demain. E nós somos ensinados a guardar uma parte do que temos, porque não sabemos do dia de amanhã. Il y a des fois, on ne veut pas partager. E às vezes nós não queremos dividir o que temos. Il y a une scène qui vient de passer, on a vu hier. Nós vimos uma reportagem ontem Il y a un pays, il disait ceci. e teve um país que diz o seguinte: Nous, on a acheté en Chine les masques. nós compramos da China máscaras. Et quand on est arrivé là, d'autres pays sont arrivés. Ils ont payé plus cher. Ils ont pris les masques qui étaient réservés pour nous. E na hora que nós fomos resgatar essas máscaras que nós tínhamos comprado, nós ficamos sabendo que um outro país mais rico pagou mais caro e levou as máscaras para o país On est deles. dans un temps le plus fort, il parle. E nós estamos num tempo que o mais forte ele fala mais alto. Alors Jésus nous avait dit que quand on va arriver dans le temps de la fin, Jesus nos disse que no tempo do fim, beaucoup de gens ils vont perdre leur foi. muitas pessoas vão perder a fé. Beaucoup de gens leur amour il va diminuer. O amor mesmo vai diminuir em algumas pessoas. Nous quand on entendait ça, on était bien, on dit bon, peut-être moi, peut-être pas moi. Quando nós ouvimos isso, talvez a gente pensou, não, será que sou eu? Será que não sou eu? Moi de perdre ma foi ou mon amour, c'est les autres. A gente tem a tendência de pensar, não, eu não vou perder a minha fé nem o meu amor, é os outros que vão perder. Maintenant on vit ça dans la peau. Agora nós estamos vivendo isso na nossa própria pele. Et comment tu te sens toi E como você se sente nessa situação? par rapport à ta foi, Em relação à sua fé, par rapport à ton amour? em relação ao teu amor. Il y a certains gens, Tem algumas pessoas, même ils sortent pour aller visiter ou aider quelqu'un. quando você sai para poder visitar alguém, Il arrive, il dit, attends, recule, moi je te dépose ça, après tu viens a récupérer. pessoa que vai socorrer alguém diz, olha, você fica aí dentro, não precisa sair. Eu vou deixar o que eu trouxe aqui na porta e depois você vem buscar. Même ton ami, Mesmo seu amigo, tu veux plus approcher, você não quer ficar avec toutes les próximo. protections, mais tu veux pas approcher. Mesmo com toda a proteção, você não quer se aproximar. C'est un temps que l'amour des gens, ça commence à être tenté. É nesse momento que o amor começa a ser então tentado. Et la foi aussi. E a fé também. Et cette parole, c'est une parole qui est réalité pour nous à vivre ça maintenant. E essa palavra é uma realidade para vivermos hoje. Et la Bible, il parle à celui qui a beaucoup, ou il a une partie de pain. A Bíblia vai falar sobre alguém que tem uma parte do pão. Et quand il parle de jeter sur la mer E des eaux, quando a Bíblia fala sobre jogar o pão sobre as águas, il essaie de dire que tu peux partager ton pain que tu as
pour quelqu'un qui est dans le besoin. Ele está falando de alguém que pode dividir, você que pode dividir o seu pão com alguém que está precisando. Parce qu'il dit que avec le temps, Porque- tu le retrouveras. Porque ele está dizendo que com o tempo você vai achar de novo esse pão. Et avec le temps, la personne que tu as fait le bien, il peut te faire aussi le bien quand toi tu iras dans le besoin. Esse texto vai dizer que você vai fazer o bem para alguém, e em algum momento lá na frente essa pessoa vai poder fazer o bem para você. Mais Jésus, pour compliquer ça, Mas Jesus, para poder complicar isto, il vient, il dit ceci. ele vai dizer o seguinte: Quand je dis compliquer de bonne manière, quando eu falo complicar, é de uma boa maneira que Jesus complicou esse texto. il vient, il dit, Ele vai dizer o seguinte: vous vous donnez, vous faites des biens seulement avec des gens qui peuvent vous rendre la bienveillance un jour. Jesus disse: vocês fazem bem a pessoas que podem devolver o bem para vocês no futuro. Faites le bien aux gens qui ne peuvent pas vous rendre la même chose. Faça o bem para aqueles que não podem fazer nada de bom para você no futuro. C'est ça le verset 8, le verset 2. É isso o versículo 2 que está falando. Donne à une personne, Dê a uma pessoa, même au 7, mesmo 7, même au 8e, mesmo 8, car toi tu ne sais pas le malheur qui peut arriver demain sur la terre. porque você não pode saber o mal que vai vir sobre a terra amanhã. Tu ne sais pas demain si toi tu auras dans le besoin. Você não tem como saber se amanhã você vai estar precisando. C'est pour cela que tu fais le bien aux gens. Por isso que você tem que fazer o bem às Et pessoas. dit même 8, Mesmo 8 pessoas. alors même 3 sur 8 que toi tu fais du bien, le 3 il peut te rendre service un jour. Mesmo 3 sobre 8 que você ajudou, algum deles poderia te ajudar um dia lá na frente. Mais si on le fait uniquement avec des gens qui peuvent nous aider, Mas se você faz somente para pessoas que podem te ajudar no futuro, où est notre christianisme, où est notre amour? onde é a prática do cristianismo entre nós? Onde está o amor? C'est pour cela le verset 1 il parlait, mets ça dans l'eau, jette ton pain dans l'eau. É por isso que a Bíblia vai falar sobre jogar na água. Plus loin, Jésus il dit que quand tu donnes à la main droite, le main gauche, il ne voit pas. Jesus mesmo nos ensinou que nós devemos, o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Parce que tous les biens qu'on fait, Dieu n'oublie pas le bienfait qu'on le fait vers ses enfants. Porque Deus, ele nunca vai esquecer do bem que fizemos para os seus filhos. Moi, je dis souvent que le jour où tu vas entendre que Dieu il a visité les orphelins et les veuves, ces jours-là, les gens ils vont fuir les quartiers ou la ville qu'ils habitent. Eu sempre costumo dizer que se alguém disser assim, Deus visitou um orfanato ou uma casa de velhos, as pessoas vão ficar assustadas com isso. Vers le désert, quand Dieu il a parlé face à face avec les enfants d'Israël, ils ont crié, Moïse, dites à Dieu d'arrêter et qui te parle et toi tu viens nous parler. Mesmo no deserto, quando o povo de Israel, Deus falou com eles uma vez, eles começaram a gritar, não Moisés, que Deus fale com você e você fale conosco, porque foi assustador. Parce que quand Dieu il parlait, c'était comme des tonnerres. Porque quando Deus falava, era como tivesse raios e trovoada. Donc ils n'ont pas supporté. Eles não suportaram a Et voz de Deus. imaginez Dieu aller voir une maison d'orphelins. Agora imagine Deus visitando um orfanato. Mais Dieu lui-même dans la Bible, il dit, Mas Deus da palavra ele vai je dizer, suis Dieu d'orphelins eu sou o Deus dos Le père órfãos, d'orphelins eu sou o pai dos et órfãos, le mari de veuve. e eu sou o marido das viúvas. C'est lui qui prend cet engagement de dire comme ça, E alguém que toma a palavra para poder falar esse tipo de coisa, il compte sur toi. ele conta na verdade com você para fazer Et isso. quand toi tu le fais, Quando você faz, lui il te rendra. ele vai te devolver isso. Il a dit que parce que tu ne sais pas le malheur qui peut arriver demain sur la terre. Porque você não sabe o mal que pode vir sobre a terra amanhã. Quand les gens ils te font de bien, Quando as pessoas te fazem bem, c'est Dieu qui le touche leur cœur pour que tu fasses de bien. é Deus que toca o coração das pessoas para poder fazer o bem para você. L'homme, il a un cœur dur. O homem tem um coração muito duro. Mais si quelqu'un qui fait du bien, sache que c'est la grâce de Dieu. Se alguém faz um bem para você, saiba que foi Deus que fez essa C'est graça. lui-même qui dirige le cœur du roi. É Deus que Ça veut dire, dirige o coração ça do veut dire rei. le cœur des autorités. O coração das autoridades está nas mãos de Deus. Si quelque chose de bien t'arrive
quelque part ou des autorités, c'est parce que Dieu il a touché leur cœur. Se alguma coisa de boa foi feita pelo governo do seu país, saiba que foi Deus que tocou no coração dos homens. Alors il dit, jette ton pain Ele disse, então joga o teu pão dans les eaux. dentro da água, sobre as águas. Imagine la scène quand toi tu jettes, il s'en va. E você imagina essa cena, quando você joga o pão, ele vai embora. Mais la Bible elle dit que parce qu'avec le temps, Porque a Bíblia vai dizer que com o tempo, le pain là il va te trouver, na verdade o pão vai te achar no futuro. que toi tu vas retrouver. Que você mesmo vai achar esse pão no futuro. Et pourtant la Bible lui-même il dit E a Bíblia vai dizer, na verdade, l'eau de la pluie, a água da chuva, quand il tombe sur la rivière, quando ele cai sobre os il rios, va dans le ele fleuve, vai no le rio, fleuve dans la mer o rio dentro do mar, et la mer vers l'océan. e o mar dentro do oceano. Il ne revient pas. Ele não volta mais. Mais ici, c'est des proverbes Mas aqui é um provérbio que está sendo escrito. pour que te pousser à dire Para poder te dizer para você, la personne que toi tu es en train de négliger, a pessoa que você está esquecendo dela, la personne que toi tu passes, tu dis celui-là si je fais le bien, il me connaît pas. você vai dizer, essa pessoa eu vou fazer o bem para ela, nem Lui, me il ne peut conhece. pas me rendre un jour. Ele não pode nem me devolver alguma coisa no futuro. Mais tu sais pas toi si toi tu peux être la réponse de Dieu pour cette personne. Mas se você não sabe se você está sendo a resposta de Deus para alguém. C'est Dieu qui donne les pensées, É Deus que dá o les pensamento, désirs. o desejo. Quand toi tu as une idée, tu dis que j'ai rêvé cette nuit, Você diz assim, essa noite eu tive um sonho. j'étais dans les prisons moi. Eu estava dentro da prisão. J'étais en train d'aider les Eu prisonniers. estava ajudando os presos ali. Mais tout à coup je suis réveillé, Mas j'étais aí- là chez moi. Aí quando eu me acordei, eu estava na minha casa. Et tu réveilles, tu racontes ça aux autres E personnes. você então conta isso para as pessoas ao seu Regarde redor. qu'est-ce que j'ai rêvé aujourd'hui. Olha só o que eu sonhei hoje. J'étais dans un pays Eu estava num país et je visitais les orphelins. e eu estava visitando os órfãos. Et je faisais ça avec les E eu orphelins. cuidava dos órfãos nesse sonho. Les gens ne comprennent pas, ils veulent que Dieu il dit, E as pessoas às vezes não compreendem. Eles querem que Deus mesmo c'est moi qui suis en train de te parler. que fala para ele, olha, sou eu que estou falando com Toi, tu es você. chrétien, tu sais bien que la Bible dit, Dieu il parle de plusieurs manières. Você é crente, você sabe que Deus pode falar de várias maneiras. Tu racontes ton rêve Você conta o seu sonho et demain tu t'as oublié. e amanhã você esqueceu. Après un jour, tu dis à Dieu, E depois você vai dizer para Deus. envoie-moi quelque part, dis-moi où je dois aller. Você vai dizer, Senhor, me envia para algum lugar onde o Senhor quer que eu vá. Parce que tu oublies que chaque idée, ça vient de Dieu dans ton cœur. Você não entende que cada pensamento vem de Deus, cada ideia. Quand toi tu vas pratiquer ça, Quando você vai praticar isso, il y a quelqu'un de l'autre côté, il faisait la prière. você vai ver que do outro lado uma pessoa Il fazia uma disait à oração. Dieu, donne-moi ça, j'ai besoin de ça. E você vai ouvir que Deus vai dizer, a pessoa vai dizer, Senhor, me dá isso, eu preciso dessa necessidade. On ser est suprida. dans un moment de terrible misère. Nós somos num momento de miséria terrível. L'épidémie, il est en train de ramener la pauvreté. A epidemia está levando à pobreza. Il est en train de ramener la souffrance. E a epidemia está trazendo agora o sofrimento. Nous sommes dans le pays occidentaux. Nós estamos em países ocidentais, Il y a trop de règles. tem um monte de regras. Il y a celui qui ne travaille pas, il n'a pas le salaire. Tem pessoas que estão em casa obrigados e que não vão ter salários. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas de carte de séjour de ces pays-là, ils n'ont pas d'aide. E tem pessoas que estão ilegais nesse país, que não têm documento, e eles não têm nenhum tipo de ajuda. Et du fait qu'on est confiné, E como nós estamos confinados, beaucoup de gens commencent à manquer. e tem bastante pessoas que começam a faltar as coisas Ils em ont besoin casa. de toi. E eles precisam de você. Dans le pays où tu habites, No país onde você mora, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. tem pessoas que precisam de você. Tu portes en toi le Dieu d'amour Você tem em você o Deus de amor. et il y a cet amour-là en toi aussi. E esse amor que está em você também. Donne à quelqu'un que tu vois qu'il ne peut pas t'aider un jour. Dá para alguém que você sabe que nunca vai poder te devolver. Mais Dieu lui-même, il va te rendre un jour. E Deus mesmo um dia vai te devolver isso. Il dit que tu ne sais pas si demain, toi, tu auras besoin. Você mesmo não sabe se amanhã você vai ter necessidade. Amen. Amém? Verset 1. Versículo 1. Jette ton pain sur la surface des eaux. Joga o seu pão sobre as águas.
verset 2, versículo 2, donne à 7 ou à 8, dê a 7 e até 8 pessoas. parce que tu ne sais pas quel malheur peut t'arriver demain. Você não sabe qual a dificuldade que pode chegar até você Aujourd'hui, tu amanhã. vois que tu es en force, tu dis que tu vas rien manquer. Hoje você está forte, você pode dizer que não vai te faltar nada. Dans le temps qu'on arrive là, tu peux avoir ton argent, mais tu manques, tu ne sais pas quoi faire avec parce qu'il y a rien acheté. E tem pessoas que têm dinheiro nas mãos hoje, mas não sabem o que fazer com o dinheiro, porque não podem sair e gastar. Et le verset 1, partie B, E a versículo 1, parte B, il dit que tu ne sais pas avec le temps, tu retrouveras. a Bíblia diz que no versículo 1 que é assim, com o tempo, apenas com o tempo que o pão vai voltar para você. Parce que Dieu n'oublie pas. Porque Deus ele não se esquece. Il n'oublie pas les bienfaits Ele não esquece as que les hommes bondades font. que os homens fazem. Alléluia. Amém. Et Jésus, il vient à Jérusalem. E Jesus vem a Jerusalém Il y a les scribes qui viennent lui poser la question. e o escriba vem te fazer uma pergunta para ele. Les scribes, la Bible dit que les scribes, ils voulaient juste tester Jésus. E na verdade o escriba queria só testar Jesus. Et alors, il vient avec ces questions-là. E ele vem com essa pergunta. On avait commencé à 25. Nós começamos Lucas capítulo 10, versículo 25. Luc 10, là où on avait lu Luc 10, Lucas 10, versículo 25. verset 25. Versículo 25. C'est un docteur de la loi qui est arrivé vers Jésus pour le prouver. Certo doutor da lei veio até Jesus para prová-lo. Qu'est-ce que je vais faire pour hériter la vie éternelle? Mestre, o que eu farei para poder herdar a vida eterna? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur Ele disse, você amará o Senhor teu Deus de tout ton cœur, de todo o seu coração, de toute ton âme, de toda a sua alma, de toute ta de force, todas as suas forças, de toute ta de pensée, todo o teu entendimento, et ton prochain comme e toi-même. ao teu próximo como a ti mesmo. Et cet homme-là, comme il était le maître de la loi, le docteur de la loi, E esse homem, como ele era mestre da lei, il savait tout ça. ele já sabia tudo isso. Alors ici, il dit, ben, ici que je vais attraper Jésus. Aí ele pensou, é aqui que eu vou pegar Jesus. Il dit que je fais tout ça moi, Ele diz, eu faço tudo isso, parce que je suis un religieux. porque eu sou um religioso. Et à l'église, on me dit d'aider les pauvres. A igreja eles dizem que eu tenho que ajudar os pobres. À ma religion, il dit, si tu fais des offrandes aux pauvres, tu vas avoir ça dans le royaume des cieux. A minha religião diz que se eu fizer o bem aos pobres, eu vou ter o bem lá no céu. C'est ça que beaucoup de gens ils font parce qu'il dit qu'ils vont gagner quelque chose au-delà. E muitas religiões ensinam isso, que nós vamos fazer uma bondade aqui e vamos receber no céu o pagamento. Alors, il dit à Jésus, je connais ça, je le fais ça. Ele diz, eu conheço isso, eu pratico isso. Et Jésus, il a dit, E Jesus então disse para ele, ah, tu as bien répondu. você respondeu bem? Si tu le fais ça, Se você faz isso, c'est bien. é muito bom. Continue à faire ça et tu vas vivre. Continua a fazer isso e você vai viver. Mais lui, il voulait encore aller plus loin. Ele queria então ir mais longe com Jesus. Et donc, il dit à Jésus, bon, comment je vais compliquer Jésus? E ele diz, como que eu vou complicar essa Il questão de demande, Jesus? mais à qui est sa personne? C'est qui moi je peux faire de bien? E ele pergunta então, quem é meu próximo que eu posso fazer esse bem? Alors Jésus, il a pris la parole, il dit, Jesus então pegou a palavra e disse, un jour, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. dia teve homem que estava descendo de Jerusalém a Jericó. Il tomba au milieu de brigands et les brigands, ils l'ont dépouillé. Então ele caiu nas mãos dos salteadores Ils que l'ont despojaram, tabassé et ils l'ont laissé à demi-mort. que espancaram ele e despojaram ele. Alors, il y avait un sacrificateur E tinha então sumo sacerdote, qui lui aussi, il est venu de Jérusalem. que ele também vinha de Jerusalém. Parce que tous, ils ont sorti à l'église, au temple de Jérusalem. Porque eles estavam descendo todos do templo de Jerusalém. Ils étaient là en train d'adorer, de faire des E eles sacrifices. estavam lá fazendo sacrifício, adorando a Deus. Et maintenant, ils ont commencé à descendre dans le même chemin. Então eles começaram a descer pelo mesmo caminho deste homem. Et la Bible dit qu'il a vu cet homme qui était par terre, lui, il a passé à côté. Então o sumo sacerdote, vendo que ele tinha esse homem caído, ele passou de lado.
Il y a aussi le Lévite. E o levita também. Lui aussi, il est arrivé E o levita também ele chegou et il a vu, il a passé à e côté. ele também passou de lado. Maintenant, Jésus dit qu'il y a aussi un Samaritain. E tinha, então Jesus conta na parábola que tinha então um samaritano. Alors, les Samaritains, c'était quelqu'un que les Juifs, ils prenaient l'exemple pour dire que c'est des gens qui ne sont pas de Dieu. Jesus usa o samaritano porque para os judeus o samaritano era símbolo de alguém que não serve Deus. Les gens qui n'obéissaient pas à la parole de Dieu. De pessoas que não obedeciam à lei de Deus. Alors, eux qui obéissaient à la parole de Dieu, Então, eles que obedeciam a palavra de Deus, o ils ont vu sacerdote, cet o levita, homme-là, ils ont passé à côté. eles viram aquele homem e passaram de lado. Les Samaritains, l'homme du peuple, Mas o samaritano, o homem do povo, il a vu cet homme-là, ele viu esse homem il a eu compassion de e ele lui. teve compaixão dele. Il a eu compassion de Ele lui. teve compaixão dele. Il a descendu. Ele desceu, Il a aidé cet homme-là. ele ajudou esse homem. La Bible dit, il a versé de l'huile. Ele jogou, derramou óleo. Il a fait des pansements. Ele fez curativo com vinho. Il a mis des habits propres. Ele colocou então roupas limpas. La Bible parle de l'huile et du vin. Ele falou de azeite, de vinho. C'est les pratiques de ce temps-là qu'il faisait pour faire le curatif Era- comme nous, on le fait aujourd'hui. Era um tipo de medicamento que ele usava para poder fazer o curativo. Donc ça veut dire qu'il a fait Pansement. le pansement. Ele fez então um curativo sobre ele. Et après il a mis des habits propres. E depois ele colocou roupas limpas sobre o homem. Mais cet homme-là, il était toujours à l'agonie. Mas ainda ele estava agonizando, este homem. Il a mis dans son propre chariot. Então ele pegou o homem e colocou no seu cavalo. Et lui a tiré ça. E depois ele começou a puxar o cavalo. Et il a accompagné jusqu'à un endroit de E ele l'hôtellerie. colocou então dentro de uma hospedaria. Là, il a déposé l'homme. Ele colocou o homem naquela Il hospedaria. a payé la journée. Ele pagou então. Et il a pris encore la responsabilité pour d'autres jours. Si l'homme il n'a pas réveillé, il n'a pas eu sa force de continuer, il peut rester le temps qu'il peut et toutes ces dépenses-là, il dit à l'hôtellerie, tu mets dans mon compte. Ele falou, olha, ele pagou um dia de trabalho da hospedaria e disse para o hospedeiro, olha, eu vou embora e se ele precisar de mais alguns dias para poder se recuperar, quando eu voltar, ele coloca na minha conta e eu vou pagar. Et Jésus pose la question, E Jesus põe uma pergunta. entre toutes ces trois personnes-là, Entre essas três pessoas que eu te falei, qui a fait, qui était son prochain? quem era realmente o próximo deste homem que caiu na mão dos salteadores? Et l'homme, il a dit, c'est le troisième. Então o homem disse, o terceiro, o samaritano. Et Jésus répondit, E Jesus respondeu, va vá et fais ça, fais-toi aussi la même chose. vai e faze a mesma coisa. Va Vá et fais de même. e faz a mesma coisa. Jésus, Dieu nous demande à nous de montrer la bonté Deus ele nos pede para que possamos à fazer nos prochains. bondade aos nossos próximos. Et Jésus, il a dit aussi Jesus disse então a nós que tu ne peux pas faire seulement avec des gens de ton milieu, les gens qui peuvent te rendre du bien un jour. Você não pode fazer apenas com pessoas que do seu cotidiano, que podem te fazer alguma coisa no futuro. Alors, bien-aimés, Agora, meus irmãos, et voilà le passage qu'on avait pour vous aujourd'hui. essa é a palavra que nós tínhamos preparado para você hoje. Pour vous dire que si tu veux comprendre cette parole Que se você ver compreender essa palavra, en faisant l'air pratique, para poder praticar isso, que tu vas comprendre bien la parole de Dieu. é assim que você vai compreender o sentido dessa palavra. La pratique de la parole de Dieu, A prática da palavra, quand on nous dit prier, on prie. quando diz orar, nós oramos. Quand on dit de ne pas vivre à piété, on vive à sainteté. Quando a Bíblia diz para andarmos em santidade, nós andamos em santidade. Aqui, la Bible est la base de ce test de vivre, de montrer l'amour à ton prochain. A base desse versículo é mostrar o amor ao seu próximo. Bien sûr, il nous rappelle de me Dieu. Ele nos lembra também de amar a Deus.
d'aimer Dieu avec toute la force. de amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força. Comme nous, on le fait là, avec nos forces, avec nos temps, on sait de montrer qu'on aime Dieu et c'est le ministère de Dieu. Nós mostramos isso quando estamos aqui fazendo o trabalho de Deus, o ministério de Deus. Nós demonstramos o amor que temos por Ele. Je sais que toi aussi tu le fais. Eu também sei que você também faz isso. Et avec l'amour que tu montres avec le ministère de Dieu. Por isso, você também demonstra isso através do ministério de Deus na sua vida. Mais maintenant, il faut montrer aussi à ton prochain. E por isso também é necessário que você mostre isso para o seu próximo. Visiter les malades, les gens qui sont dans le besoin où tu habites. Visite as pessoas doentes, as pessoas que têm necessidade ao seu lado. Les gens qui n'ont pas le toit. Pessoas que não têm teto. Fais quelque chose. Faça alguma coisa. Parce que quand tu le fais, porque quando você faz, le bon Dieu il te voit. O bom Deus ele te vê. Elle dit que si tu donnes un verre d'eau à mes petits, a Bíblia diz que Jesus diz, se você dá um copo de água aos meus pequeninos, c'est à moi que tu es en train de donner. Você está dando a mim mesmo. Alors si tu veux faire un geste que Dieu ne veut pas oublier, se você quer fazer alguma coisa que Deus não vá se esquecer, fais à quelqu'un que toi tu connais pas qui est dans le besoin. Faça para alguém que você não conhece e que está em necessidade. La parole dit, a palavra diz, tu jettes ton pain. Você joga o teu pão. Tu donnes, tu oublies. Você dá e esquece. Tu donnes à quelqu'un que tu connais pas, c'est l'espoir qu'un jour il va te rendre. Você dá para alguém que a pessoa não te conhece, que não vai poder te devolver. Et tu verras que un jour tu retrouveras, dit la Bible. Você vai ver que no futuro você vai receber isso de volta. Un jour tu le trouveras. Dia você vai achar de volta. Dit la Bible. Isso diz a palavra. Et la Bible est la parole de Dieu. E a Bíblia é a palavra de Deus. Et la parole de Dieu ne meurt jamais. E a palavra de Deus não morre jamais. La parole de Dieu ne tombe jamais. A palavra de Deus não tomba, não cai por terra. Et si tu crois à ça, e se você crê nisso, tu vivras. Você viverá. Et tu verras la main de Dieu sur ta vie. E você vai ver a mão de Deus sobre você. Tu verras la bonté de Dieu. Você vai ver a bondade de Deus. Celui qui est père des orphelins, o pai dos órfãos, le mari de veuve, o marido da viúva, il te rendra tout ce que tu es en train de faire. Ele vai te devolver tudo aquilo que você está fazendo. Si tu le fais ça à son nom, se você faz em seu nome, pour l'amour de ton prochain, por amor do seu próximo, que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe. Que cette parole, que essa palavra, qui reste dans ton cœur, fique no seu coração. Et plus tu arrives à pratiquer cette parole. E que você consiga praticar essa palavra. Dans ces moments difficiles, nesse momento difícil, tu peux chercher, tu trouveras où faire de bien à quelqu'un. Você vai achar meio de ajudar as pessoas. Et je veux encore vous rappeler que je peux encore vous rappeler. Eu quero também te lembrar. Le bon samaritain. O bom samaritano. C'est notre Dieu. É o nosso Deus. Lui, il voit tout que tu passes. Ele vê tudo que você está passando. Tous tes besoins. Todas as suas necessidades. Il les voit. Ele vê. Comme je l'ai dit. Como eu digo. Quand quelqu'un vient te faire du bien. Quando alguém te faz bem. Si c'est pas Dieu qui touche. É somente Deus que pode tocar. Donc tu peux demander que où viendra mon secours? Você pode perguntar de onde virá o meu socorro. David dit, moi je lève mes yeux vers le ciel. Davi vai dizer que eu levo os meus olhos para os montes. Je lève mes yeux vers la montagne. Eu levo os meus olhos para as montanhas. D'où viendra mes secours? É de lá que vai vir meu socorro. Mes secours vient de l'Éternel. Meu socorro vem do Eterno. Mes secours vient de l'Éternel. Meu socorro vem do Eterno. David il continue, il dit. Davi vai dizer. Comme les travailleurs, ils attendent le salaire à leur maître. Como o empregado espera o salário da mão do seu patrão. Moi aussi j'attends de l'Éternel. Eu também espero das mãos do Deus eterno. Tu vois le désir là, quand on est le 28, tu commences à regarder, est-ce que mon patron il m'a payé? Quando você está no final, chegando perto do seu pagamento, você fica perguntando. Et t'es sûr? Será que meu patrão me pagou? T'es sûr, comme on est le 30, il va tomber. Você está certo que como ele é dia 5, o teu patrão vai depositar seu dinheiro. Et David, dans le besoin, il dit, moi aussi je regarde à mon Dieu comme mon patron. E Davi, ele tinha certeza que Deus, ele podia se confiar em Deus, que Deus ia dar para ele o que ele precisava. Dans le moment opportun, le besoin, Dieu va bénir. Como no seu momento oportuno, Deus vai lhe abençoar. Alléluia. Amém. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe. Regardez vers lui. Olhe para ele. Olhe para ele, que de onde vem o seguro. Alléluia. Amém.
Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Merci pour ta parole, ô Père. Merci pour ta parole au nom de Jésus. Merci pour cette parole qui vient nous rappeler, Seigneur Dieu. Ô Père, entre tes mains, tous ces gens qui sont dans le besoin maintenant, Seigneur. Entre tes mains, tous qui sont dans le besoin maintenant, Seigneur Dieu. Selon sa foi, laisse qu'il soit fait selon leurs besoins, leur foi au nom de Jésus. Père, à toi, nous voulons adresser notre prière, Seigneur. Je sais que tu travailles, je sais que tu as guéri, tu nous as plusieurs fois secourus dans le besoin. Et je crois que tu vas continuer toujours à le faire. Nous croyons à toi, nous espérons à toi, Seigneur Dieu. Mais je prie, Seigneur, pour la personne qui est de l'autre côté, qui a besoin de ta main, qui a besoin de ta grâce, qui a besoin de la guérison, qui a besoin, Seigneur Dieu, de secours de ta part. Moi, je prie dans le nom de Jésus qu'il te vienne à son secours, au nom de Jésus. Je prie à celui aussi, il se demande comment je peux faire pour aider mon prochain à travers cette parole qui arrive à exercer sa bonté dans le nom de Jésus. Quand il reçoit 2 ou 3 bénédictions qu'il peut partager à d'autres. Père, je te bénis, je te loue dans le nom de Jésus. Oh Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Tu es Dieu, tu ne changes pas, Père. Nesse momento, Pai, eu quero deixar meu irmão, eu quero deixar a irmã que está necessitando da sua ajuda, que está precisando de alguma coisa nesse momento. Você que não muda, você que não muda, você que continua fazendo o mesmo como fez naquele tempo, a multiplicar o pão, a multiplicar o peixe. Você que diz que é o pai do orfã e da viúva, Pai. Nós pedimos nesse momento que venha ao socorro a esse irmão que vai nos ouvir nesse momento ou mais tarde, que vai clamar a Ti. A Bíblia que nós ensinamos aqui, que quando o povo de Israel começou a gritar a Ti, ao socorro, o Senhor veio e disse a Moisés: eu ouvi o grito do meu povo. Senhor, ouça o nosso grito, ouça o nosso pedido, vai àquela pessoa que estão necessitando. Oh, meu irmão, receba segundo a sua fé, segundo a sua necessidade, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Merci à tous qui étaient avec nous. Obrigada a todos que estavam conosco. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe. Continuez à partager cette parole. Continue a compartilhar esta À palavra. visiter notre chaîne de YouTube. A continuar a visitar nosso canal do YouTube. Laissez un message. E deixe uma mensagem. Si Dieu t'a touché ton cœur, Se Deus tocou o seu coração, tu veux faire de bien à se quelqu'un, você quer fazer de bem a tu ne sais alguém, pas comment você faire, não sabe como fazer, tu peux nous écrire. você pode nos escrever. Et aqui que nós on va se séparer. E aqui nós vamos nos separar. Soyez bénis Que sejam abençoados. et jusqu'à la prochaine vidéo. E até o nosso próximo encontro. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe. Dans le nom de No Jésus. nome de Jesus. Merci à chacun. Obrigada a cada um. Il y a Paula Oliveira qui est venue après. A Paula Oliveira, que veio depois. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe. Et à certains qu'on n'a pas cité le nom. As pessoas que nós também não citamos o nome. Claudine Florentino. Claudinei Florentino.
Et aussi, il est en train de nous à regarder. Ele também está nos assistindo. Josiane Barbosa, Josiane Barbosa. que Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe. Et à tous les frères et sœurs qui vont encore regarder ces vidéos. E a todos aqueles que vão assistir esse vídeo. Qui vont encore partager ces vidéos. Que vão sim compartilhar este vídeo. Ou ils vont abonner. Ou vão se inscrever. Que Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe. Dans le nom de Jésus. No nome de Jesus. Soyez bénis. Sejam abençoados. Shalom. A paz do Senhor. Até breve. Até breve, em nome de Jesus. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe. Bonjour, bienvenue à la chaîne chrétienne. Abonnez-vous, likez et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse.